A paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus na sua vida. Deus seja louvado. E Deus, Ele quer louvar você, segundo os teus feitos, segundo as tuas obras. Homens não têm méritos nenhum diante de Deus. Homens não têm méritos nenhum, mas Deus, Ele quer te louvar. Se dependendo de você, ou melhor, dependendo do que você faz, Deus, Ele te louva. Deus, Ele quer dar testemunho de você no céu e até mesmo na terra. Deus, Ele é maravilhoso. Ouve essa mensagem, ouve essa palavra do começo ao fim, deixa Deus falar contigo. Deus vai falar teu coração por intermédio da palavra. E lembrando você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva e seja ricamente abençoado. Esse canal é um canal de bênção de Deus na sua vida e na vida de todo aquele que está inscrito. Recebe esta palavra em nome de Jesus diretamente daqui deste lugar do monte, em Salvador, na Bahia. Recebe em nome de Jesus Cristo. Deus pôs no meu coração essa palavra. E Deus vai falar contigo. Em 1 Coríntios, capítulo 4. Ouve atentamente e deixa Deus falar contigo em nome de Jesus. Ouve do começo ao fim. Deus vai falar com você. 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Ouve atentamente. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Olha só. Olha o que a Bíblia está falando. A Bíblia falou por intermédio de Paulo, o apóstolo Paulo. Hoje a Bíblia está falando por intermédio do Espírito Santo, usando a boca desse pobre pecador que é Olavo. Ouve atentamente, deixa Deus falar contigo. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo. Os homens nos considerem como ministro de Cristo. Isso é muito importante para o homem, para a mulher, que considera o pregador como ministro de Cristo. Você sabe o que quer dizer um ministro, né? O que o ministro faz? O ministro das energias, ele cuida das energias, fala sobre a energia. O ministro da saúde, fala da saúde, da educação, da educação. Cada ministro tem o seu setor. O pregador do evangelho, o pregador, o ministro de Cristo, ele fala do Senhor Jesus, ele fala acerca do reino de Deus, ele fala acerca da palavra. Eu tenho esse privilégio de Deus me escolher como ministro do Filho dele, ministro de Deus, para falar acerca de Deus. E através da minha vida, através do meu ministério, Deus revelar as maravilhas dele através da palavra na sua vida, na vida de todo aquele que crê. É muito importante você considerar o pregador. Não é importante para o pregador. Se você considerar Olavo como ministro de Cristo, Olavo não ganha nada com isso. Olavo não tem nenhum mérito nisso. Mas quem considera o pregador como ministro de Cristo, quem ganha é a pessoa, o homem e a mulher. Por isso que está escrito aí, assim, pois importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Dispenseiros, o que é dispenseiro? Tu conhece uma dispensa? Quem trabalha na dispensa, eles liberam o alimento ali. Eu já trabalhei em restaurante, e no restaurante tinha uma dispensa, e tinha 2 funcionários nessa dispensa. Um fazia um horário, era dia sim, dia não. Um dia era outro dia era outro. E quando eu precisava de alguma coisa, de um alimento, eu ia lá na dispensa pedir para ele. E eles liberavam aquele alimento. Mas esse dispenseiro aqui é espiritual. Nós recebemos a revelação de Deus e damos para os homens a revelação de Deus na palavra. Ou seja, Jesus Cristo, Ele é o Cristo. Ele é o Salvador, Ele é o Messias. Que no Velho Testamento os profetas falaram acerca de Jesus. que o Filho de Deus viria, o Messias viria, o Salvador viria.
E veio de fato. E veio de fato. Assim também como a Bíblia diz que ele voltará. O próprio Senhor Jesus falou que ele vai voltar para buscar a igreja dele. Quando será isso? Isso é mistério de Deus. Isso é mistério de Deus. Tem mistério de Deus, revelações que é revelada para o homem. E tem outras que não é revelada para o homem, só para Deus. É só para Deus. Deus não revela para ninguém. E uma dessas coisas é a vinda do Filho dele. O próprio Jesus, como homem na terra, o próprio Jesus falou, ninguém sabe. Os anjos, os homens, ninguém sabe. Nem mesmo o Filho sabe, Jesus falou. Só o Pai sabe. E ele pede para eu e você vigiar. Porque ninguém sabe o dia do Filho do Homem. Ninguém sabe. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Nem procura saber. Nem procura saber. Tem pessoas que perguntam, pastor, será o que aconteceu com a cruz que Jesus foi crucificado? O que fizeram com essa cruz? Isso é mistério de Deus. Deus não revela para as pessoas não adorar a cruz. A cruz simboliza morte. A cruz simboliza sofrimento. Eu quero saber de cruz. Eu quero saber de cruz. Essa cruz que importa para mim é a cruz que eu carrego. Que é não negar Jesus, não negar a palavra, praticar a palavra. Muitas vezes o meu próprio coração diz não e eu tenho que dizer sim para Jesus, sim para a palavra. Muitas vezes Jesus diz vai e meu coração diz não vai. Eu tenho que lutar e relutar contra mim mesmo. Eu estou carregando esta cruz. Essas são as revelações de Deus. Muitas vezes teu pensamento não quer agradar a Deus, não quer ir para a igreja, não quer buscar o Senhor, não quer estar na presença de Deus, não quer obedecer a palavra. O teu coração é contra você. Então, os dispenseiros dos mistérios de Deus, olha só, são esses que libera aquilo que Deus dá para o dispenseiro, para o pregador, para o ministro de Cristo. Ele dá para mim e eu passo para você. Você que crê, você que crê. É necessário você estar no mesmo espírito para você crer. É necessário você estar no mesmo espírito para você crer, para você entender a profundidade que tem isso, a altura que tem isso, a largura, o comprimento que tem isso, o poder que tem essas palavras. É necessário você estar no mesmo espírito. Não é bom que você seja embriagado como bêbado, que embebeda com bebidas fortes, que não sabe o que fala e não sabe o que ouve. Mas a pessoa que está consciente, a pessoa que está no Espírito, entende o que o Espírito Santo está falando. É necessário estar no mesmo Espírito para compreender as revelações de Deus, as revelações da palavra. Olavo está sendo um dispenseiro. Olavo está liberando, está dispensando para você, está dando para você o alimento espiritual. É necessário você dizer sim para Jesus, sim para a palavra. É necessário você dizer não para o teu coração, para as tuas vontades. É necessário você dizer não para o mundo, não para os homens, não para Satanás, para você poder aceitar o chamado de Cristo. E nesse chamado você se torna escolhido do Senhor Jesus. E assim Ele te faz ministro dele. Olha no versículo 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. É necessário o dispenseiro, o pregador ser fiel. É necessário. Ou seja, Jesus ele dá para mim para me dar para vocês. Aí ele dá para mim, eu falo, não vou pregar para eles. Como Jonas fugiu de Nínive. Jonas não quis ir para Nínive. Deus mandou ele ir para aquela cidade e Jonas ali fugindo. Fugindo da presença de Deus, fugindo de Nínive. Ele não quis ir para Nínive, mas foi para Tarsis. Ele desviou do caminho do qual Deus mostrou para ele. E nós temos que ser fiel e cumprir aquilo que Deus nos dá para praticar, para fazer, para executar, ser fiel. Deus deu a palavra para você, Deus revelou os mistérios dele para você revelar para as outras pessoas, para as pessoas ser alimentadas. Como que você foi liberto, como que você foi abençoado, como que tua vida foi abençoada, está abençoada, como mudou a sua vida, a sua história, você liberar isso para o povo, para eles também terem a vida mudada e transformada. Você fala, olha, eu era um viciado de drogas, e a palavra de Deus entrou de tal modo no meu coração, na minha vida, que a minha vida mudou e transformou. Jesus fez assim e assim na minha vida. Eu clamei a Ele, eu fiz isso e isso, e Deus se revelou na minha vida. Deus se manifestou na minha vida.
O Filho dele foi manifestado na minha vida. Então seja um dispenseiro fiel. Seja fiel. Não furta a palavra de Deus. Não furta. O que Deus dá para você, dá para o povo, dá para o povo. O pregador, o dispenseiro, só pode dar aquilo que ele tem. Se eu tenho a palavra, eu vou dar a palavra para o povo. Ensinar o povo a andar no caminho do Senhor Jesus. Ensinar o povo a obedecer a palavra de Deus, andar no caminho de Deus. E uma coisa que eu busco em Deus é a humildade, que eu não tenho. A simplicidade, que eu não tenho. A bondade.